Então essa é a nossa tabela de intensidade, tá bom? Vocês podem ver aqui que a intensidade máxima da carga é 100%, é 1 RM. Conforme você desce a carga, você abre mais repetições e consegue fazer uma faixa de repetições maior. Mas e o que isso determina tanto no emagrecimento como na hipertrofia? A gente tem como alta intensidade de 80, vamos colocar aqui alta intensidade, vamos abrir um espaço aqui, deixa eu apagar o que eu escrevi aqui para a gente dar o exemplo, né? Não, vamos colocar aqui no cantinho que cabe aqui. Vamos colocar aqui 80 a 100% é alta intensidade, tá? 80 a 100% é considerado alta intensidade. Intensidade moderada é de 60 até 75, 80% de 1 RM. Vamos colocar até 80% é moderada. E abaixo de 60% é intensidade baixa. Ou seja, 80 a 100% é a nossa intensidade alta no treinamento. 60 a 80% é intensidade moderada. E menos de 60% de 1 RM é intensidade baixa. Ou seja, se a gente trabalhar com 10 repetições máximas ou menos, a gente está em alta intensidade. Se a gente trabalhar numa média de 25 a 10 a 12 repetições máximas, a gente está em intensidade moderada. E se a gente trabalhar abaixo de 25 repetições máximas, a gente está numa intensidade relativamente baixa. Quanto menor a porcentagem, mais repetições você consegue fazer, mais baixa essa intensidade da carga. Isso é muito importante, porque muitas vezes se acredita no emagrecimento, por exemplo, que a gente vai ter que fazer muitas repetições para queimar mais calorias. Aí às vezes o cara passa do treino de 6 a 10, 6 a 12 para 10 a 15, 10 a 20. Só que a gente tem um porém. A quantidade de carga que é mobilizada na série reflete no gasto calórico. Para eu mobilizar 190 quilos para 5 repetições máximas, eu tenho um esforço, eu tenho que desprender muita energia para mobilizar essa carga. Consequentemente, a alta intensidade gera um gasto grande. Ah, mas durante o cut eu perco força. Mas aí entra a questão de estratégia de dieta, fazer alguns períodos de recarga, fazer um ciclo de carbo com alguns dias de carbo alto para conseguir manter uma faixa de carga relativamente boa. Você não pode, durante o cut, principalmente nas primeiras 3, 4, 5 semanas, perder carga toda semana. Se está perdendo carga, a estratégia de dieta ou está errada no início, ou o teu psicológico está afetado, porque não, às vezes o cara está comendo 4.000 calorias, você põe 3.500 e o cara fala, pô, já senti no treino. Pô, é 3.500 calorias. Você vai sentir isso aí quando você tiver com 20 calorias por quilograma ou menos, tá bom? Aí você pode sentir essa queda. Então você vai tentar trabalhar com a faixa de carga dentro da média de repetições. Talvez eu faça com 190 quilos 5 repetições máximas, daqui 2, 3 semanas no cut, eu faço com 190 quilos 3, 4 repetições máximas. Ou seja, eu perdi 1, 2 repetições. Mas eu tentei manter ali a carga. Caso não está dando para manter a carga, diminui um pouquinho e tenta manter a faixa de repetições. Mas é muito importante a carga para o gasto calórico. Já para a hipertrofia, a gente também tem isso. Por quê? Quando a gente está com intensidades 70% de 1 RM para mais, a gente não precisa falhar. Quando normalmente a gente está com 70% para mais, ou seja, quando a gente está com uma média de 15 repetições máximas ou menos, de 1 a 15 repetições máximas, a gente não precisa ir na falha. Lógico que uma repetição máxima é a falha, né? Que só dá para fazer uma. Mas vamos supor, 15 RM até 2 repetições máximas, a gente não precisa falhar. A gente pode trabalhar numa faixa de repetições na reserva. O que é repetições na reserva? Você ficar algumas repetições antes da falha. Por exemplo, eu pego uma carga que eu conseguiria fazer 6 repetições máximas e faço 4, ou seja, eu fico com 2 repetições na reserva. Ou eu pego uma carga que eu conseguiria fazer 15 repetições e faço 10 a 14 repetições. Ou seja, se eu faço 14 repetições podendo fazer 15, eu fiquei com uma repetição na reserva. Se eu faço 10, eu fiquei com 5 repetições na reserva. Então, intensidades acima de 70% de 1 RM, ou seja, 15 repetições máximas ou menos, a gente não precisa falhar para se atingir ótima sinalização hipertrófica. Então a gente pode ficar 1 a 5 repetições antes da falha e meta-análises mais recentes apontam exatamente isso, que não precisa falhar com 15 repetições máximas ou menos, tá bom? Quanto mais alta a intensidade, menor a necessidade da falha. Por quê? Se você ficar falhando série, toda série fica falhando, você vai gerando um acúmulo de fadiga, tanto central, que é do sistema nervoso central, né, bloqueando aquele estímulo para a contração muscular, como também
a fadiga periférica, que é o acúmulo de substratos, de metabólitos ali no tecido muscular, que vai bloquear essa contração muscular. Por exemplo, o próprio hidrogênio que causa acidez, ele pode dificultar a contração muscular. Se você ficar gerando falha toda a série, você não vai conseguir nem manter a intensidade, nem o volume, e vai gerar uma fadiga que vai prejudicar o teu treino e os teus próximos treinos por causa da recuperação. Estudos mostram que falhar acima de 70% de um RM ou não falhar, os resultados são semelhantes, são bem próximos, então não tem necessidade de falhar. Isso é treinar leve? Isso não é treinar leve. Se você está pegando realmente uma carga para 15 repetições máximas ou menos, é muito pesado. Se você pegar um powerlift, ele não chega lá socando peso. Ele coloca uma carga leve, ele aquece, faz umas 2, 3, 4 repetições mais leves, aí ele começa a subir a carga série a série e ele nunca falha. Ele vai falhar quando ele está com 2 ou 1 repetição máxima. Ele construiu força assim. Então não precisa falhar acima disso. Quando a gente está com intensidade de 60% de um RM para menos, ou seja, quando a gente está lá com uma faixa de 25 repetições máximas para menos, para mais, quer dizer, né, 25 repetições máximas até 60 repetições máximas, a gente precisa chegar na falha para gerar o mesmo nível de alta tensão que foi gerado com intensidades maiores. Por quê? Quando a gente pega, a gente tem um controle de alta tensão. O que é um controle de alta tensão? Quanto mais esforço a gente faz uma série, maior o recrutamento de fibras. Quando você pega uma carga de 15 repetições máximas ou menos repetições, logo na primeira, segunda, terceira repetição, você já está tendo uma alta exigência do tecido muscular. Ou seja, quanto maior a exigência, maior o recrutamento de fibras, maior o acionamento de motoneurônios, né? Essa ligação neuromuscular vai ativar mais fibras, tanto do tipo 1 como do tipo 2. E aí, essa maior ativação de fibras, consequentemente, vai gerar uma sinalização hipertrófica maior nessas fibras. Quanto mais carga você pega, mais rápida essa ativação de mais fibras, porque você precisa mobilizar mais carga desde a primeira repetição. Já quando você faz com mais de 15 repetições máximas, mais de 25 repetições máximas, aí as primeiras repetições você não aciona um monte de fibras porque o esforço é baixo. A mesma coisa de eu levantar esse canetão. Eu precisaria estar fazendo 4.000 repetições para mim ter um esforço grande dele. Por quê? Ele é muito leve. É a mesma coisa com peso. Se você pega um peso muito leve, para mais de 15 repetições máximas, mais de 20 repetições máximas, você precisa ir até a falha para acionar mais fibras, porque conforme as primeiras fibras que são acionadas nas cargas mais leves, é as fibras do tipo 1, elas hipertrofiam? Hipertrofiam. Só que para você acionar mais fibras, passar para mais ativação das fibras do tipo 2 e ativar mais fibras do tipo 1, você precisa levar até a fadiga. Chegando à fadiga, você consegue acionar a mesma quantidade de fibras que você acionaria usando 70% de um RM ou mais. Tá bom? Deu para entender? Alta intensidade, 80% a 100% de um RM, não precisa falhar. Intensidade moderada de 60% a 80%, 70% a 80% de um RM, você não precisa falhar também. Abaixo de 60% de um RM, que é intensidade baixa, você tem que falhar para ter o mesmo acionamento de fibras ali. E como eu falei, se você gerar fadiga acumulada, você vai prejudicar as próximas séries, a progressão de carga, o volume de treino, não vai se recuperar bem, principalmente para o final do cut. Deu para entender? Quando a gente busca hipertrofia, normalmente, o mais indicado fica trabalhar de 60% a 90% de um RM, tá bom? Quando a gente quer hipertrofia, a gente vai trabalhar lá, vamos supor, 60% a 90% de um RM. Isso vai dar uma média de 25, né? Pode pôr uma média aqui de 25 a 4 repetições máximas, né? A 4 RM. Quando você quer trabalhar mais força, normalmente você trabalha com intensidades acima de 90%, né? Que é ali de 6 repetições máximas ou menos, né? Ou uma repetição máxima, né? E quando você quer resistência, você trabalha abaixo de 60% de um RM, o que vai dar menos de 25 repetições, mais de 25 repetições máximas, né? Então, a gente tem uma faixa ótima de trabalho de hipertrofia de 60% a 90% de um RM. Por quê? Não quer dizer que as outras faixas de intensidade não gerem hipertrofia, porque elas geram. Vamos supor que eu faço um treino de 60% a 90% de um RM, que é de uma média de 4 a 25 repetições máximas. Nessa média, eu vou conseguir evoluir a força. Vamos supor que eu comece treinando ali de 8 a 12 repetições no treino, às vezes nem falhando, ficando 1 ou 2 antes da falha. Você vai notar que tua força vai aumentando a cada 2, 3, 4 semanas, você consegue mobilizar mais carga para aquela faixa de repetições. Ou seja, você está ganhando força, mesmo não trabalhando com mais intensidade do que 90%.
O mesmo vale para a resistência, você vai notar que vai conseguir fazer mais repetições com a mesma carga que você fazia há 2, 3 semanas atrás. Ou seja, está ganhando resistência também. Então, todas as intensidades você trabalha resistência, força e hipertrofia. O que vai diferenciar é a predominância. Quando você trabalha com no máximo 6 repetições máximas, de 1 a 6 repetições mais, você trabalha mais força bruta, porque você mobiliza muito mais carga, força bruta, mas não quer dizer que também não vai ter hipertrofia, você vai ter hipertrofia também, só que com mais predominância na força. E lógico, vai ganhar um pouquinho de resistência. Quando você trabalha entre 60% a 90% de 1RM, você tem um pouco mais de repetições acumuladas ali, o que gera um tempo de tensão um pouco maior e de alta tensão também. Consequentemente, uma predominância em hipertrofia. Mas, como eu disse, você vai estar trabalhando resistência, por estar trabalhando aumentando o volume de treino, fazendo sobrecarga progressiva, né? Que é aumentar esse volume de treino, seja uma série ou 2 séries a mais a cada 2, 3 semanas, enfim. Tem isso na aula de periodização. E aí você vai gerando esse aumento de volume de trabalho que vai gerando resistência e conforme você for trabalhando nas faixas de intensidade, você vai ganhando força naquela faixa de intensidade. Quando você trabalha com 60% de 1RM para menos, ou seja, 25 repetições máximas para mais, você consegue trabalhar predominantemente resistência, por estar trabalhando o músculo por mais tempo, gerando uma resistência aos metabólitos, e você também vai trabalhar hipertrofia se for a falha, e lógico, você vai ganhar força nessas faixas de repetições conforme evolui no treino. Então a gente tem predominâncias de trabalho de acordo com a faixa de intensidade, tá? Muito importante entender isso, para a gente direcionar o trabalho. Já na intensidade de esforço, ela é percepção subjetiva de esforço. Por quê? Ela pode ser influenciada pelo ambiente. Ela é mais influenciada pelo ambiente do que a intensidade da carga. Porque vamos supor que o indivíduo chega cansado, fadigado dos outros treinos, chega, dormiu mal, enfim, relacionamento está ruim, vida financeira está ruim. Naturalmente esse cara vai começar a ter uma percepção subjetiva de esforço maior, porque ele não quer estar ali, ele vai começar a notar que talvez às vezes a resistência muscular dele está ruim, enfim, ele vai começar a notar que ele está cansando muito maior e ele vai falar que a percepção dele vai falar que ele treinou muito intenso, quando na realidade ele ficou muito longe da intensidade da carga que ele realmente aguenta treinar. Deu para entender? O que a gente tem? A gente tem uma escala de Borg para medir essa intensidade de esforço. Quando a gente está no 0, é quando eu estou parado, repouso. De 1 a 4 é considerado intensidade leve. A gente tem o mais leve, que é o 1, conforme 2, 3, vai aumentando essa intensidade do leve, mas é caracterizado como leve. 5, 7 é moderado. 8, 9 já é um exercício bem intenso. E 10 é um exercício extremamente exaustivo. O que isso quer dizer? Quando você termina a série ou termina o treino, você fala para o cara... Entre 0 a 10, qual foi o teu nível de esforço? Sendo 0 repouso e o 10 é muito exaustivo. Aí o cara fala 7. 7, ele está no moderado. Ele está no moderado indo para o intenso. Deu para entender? Se ele fala 4, 5, ele está do leve para indo para o moderado. Então, uma percepção subjetiva de esforço para você ver o quanto seu aluno sentiu aquele treino na questão de esforço. O que é esforço? Frequência cardíaca elevada dá uma percepção de esforço alta. O cansaço, né, transpiração, falta de ar, tudo isso gera uma percepção subjetiva de esforço, o que isso é muito influenciado pela dieta, suporte nutricional, sono, descanso, recuperação entre os treinos, resistência, né? E normalmente o indivíduo ele tem uma percepção subjetiva de esforço maior quando é séries levadas com muitas repetições, porque às vezes você fala pro cara, faz 6, 8 repetições nessa série, ele vai fazer... E ele vai guardar o peso e ele vai falar, pô, não cansei muito, não senti o músculo queimar. Naturalmente ele liga isso com um treino que não é intenso, quando na realidade é intenso. Se ele fez 6, 8 repetições máximas, podendo fazer ali, sei lá, até 10, 12, mas ele parou um pouquinho mais da falha, isso é considerado intenso na intensidade da carga. Isso tem uma sinalização hipertrófica importante, isso tem um gasto calórico importante. Agora quando você fala para esse cara, faz biset, triset, drop, faz um monte de coisa no treino. O cara vai cansar, porque ele vai estar captando mais oxigênio, consequentemente a percepção subjetiva de esforço dele vai aumentar. E ele vai sentir que o treino foi muito cansativo. Só que não quer dizer que a intensidade da carga estava alta, porque se eu acumulo muitas repetições, muitas séries com intervalos curtos, eu aumento a intensidade subjetiva de esforço, só que consequentemente eu não vou conseguir pegar muita carga. Faz o teste. Pega no seu treino, faz 10 repetições até a falha. Aí você descansa 4 minutos, a próxima série você tenta fazer de novo, você vai conseguir. Agora descansa 30 segundos e tenta fazer de novo. Você vai ver que você não vai conseguir fazer mais 10 repetições, você vai fazer 7, talvez menos, talvez 8, mas não vai fazer 10 de novo. Se fizer 10 de novo, quer dizer que você não, na última série você não fez até a falha de 10 repetições máximas.
Agora pega, por exemplo, faz lá 25 repetições máximas, depois descansa 35, faz mais 25, mesmo que não falhe, a percepção subjetiva de esforço vai aumentar porque a frequência cardíaca vai aumentar. Ah, então isso vai gastar mais calorias? Não, vai gastar mais calorias se o volume total do treino for aumentado. Por exemplo, vamos supor que você faça uma série, faz 6 séries no treino de 80 a 90% de 1 RM, uma repetição antes da falha. Só que aí, beleza, aí você vai lá e aí você usa intensidade baixa e você faz, ao invés de fazer só 6 séries, você vai lá, faz 2 drops em cada série ou faz em B7 com mais exercício. O volume de trabalho aumentou, por isso que o gasto calórico aumentou. Agora, ao invés de fazer essas séries de drop, experimenta apenas dobrar a quantidade de séries. Por exemplo, já que você fez um drop em cada série, né? Foi 6 séries, você teve 12 séries contando com o drop. Experimenta descansar de 80 a 90% de 1 RM e não fazer drop, fazer 12 séries assim, descansando de 1 a 4 minutos entre as séries. Teu gasto calórico vai ser muito maior. Por quê? Quando você faz uma série, aí você dropa sem descanso e faz mais um pouco, o drop vai sair com menos repetições do que a série principal. Ou seja, o gasto vai diminuir porque você fez menos repetições. Agora vamos supor que você faz, ao invés de ficar fazendo drop nas 6 séries, você pega e separa 12 séries descansando 1 a 4 minutos entre as séries com carga alta, nem que não precise falhar. O teu gasto vai ser maior, porque você vai conseguir mobilizar mais carga para o dobro de séries. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não se baseie na tua percepção de esforço. Para quem pega muita carga, sabe muito bem que fazer até 6 repetições máximas é muito cansativo, porque exige muito esforço. Se for um agachamento livre, você está mobilizando muito oxigênio, muita energia para levantar todo esse peso, toda essa carga, fazer esse movimento da perna, que tem muito grupo muscular ali, e exige muita energia para mobilizar essa carga quando tem amplitude alta. Então gasta muita energia e a gente fica um pouco fadigado, a frequência cardíaca alta, mesmo que não sinta o músculo queimar. O músculo queimando é acúmulo de hidrogênio. Acúmulo de hidrogênio não tem, sentir queimação não tem a ver com hipertrofia. Então você sentiu o músculo queimar, vai hipertrofia. Não, não vai. É só uma queimação com uma reação metabólica. A hipertrofia ela depende de alta tensão e recrutamento de fibras. Quanto mais fibra você recruta, mais transcrição e tradução de proteína você consegue ter. Então pense nisso. Quando a gente trabalha com 15 repetições máximas ou menos, a gente consegue recrutar mais fibras com mais facilidade, sem precisar falhar. Quando a gente faz com mais de 25 repetições mais, a gente precisa chegar até a falha para ter o mesmo recrutamento de fibras. Você pode mesclar o treino na intensidade? Pode, mas se baseie na intensidade da carga. Se começar a perder carga para a mesma faixa de repetições, alguma coisa tem que ser modificada aí nesse processo. Não se baseie em intensidade de esforço, que isso aqui é muito relativo de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho uma resistência baixa. Se você pegar colocar num treino de 25 repetições, provavelmente minha carga vai cair muito. Não quer dizer que eu não tenha força nas repetições mais baixas, porque eu não tenho resistência na realidade. Eu nunca trabalhei especificamente a resistência. A resistência que eu tenho é vindo trabalhando ali na minha faixa de trabalho. Normalmente eu trabalho de 3, 4 repetições máximas até 20 repetições máximas. Eu trabalho, lógico, faço uma sériezinha de aquecimento ali de primeiro, em cada exercício e vou trabalhando. Normalmente é isso. Normalmente eu não falho, deixo para falhar na primeira, na última ou nas últimas 2 séries de cada exercício. Então é assim que eu trabalho. Quando eu quero trabalhar, por exemplo, de 4 a 10 repetições máximas, tirando o aquecimento que eu faço, a série de aquecimento de cada exercício, aí eu diminuo o volume para mim conseguir mobilizar mais carga. Porque se eu ficar socando volume de séries, consequentemente, eu vou prejudicar a minha evolução do treino e a quantidade de séries que eu vou fazer. Então quando eu trabalho com muita carga a partir da segunda série, aí eu já reduzo um pouquinho o volume para mim conseguir evoluir bem essa carga. Deu para entender a diferença de intensidades? Então não se baseie na percepção subjetiva de esforço, não engane seu aluno com circuito, triset, biset, só para deixar o cara cansado. Ah, isso é melhor para o emagrecimento? Não é, porque ele está perdendo a evolução de carga. Ele não vai conseguir sustentar esse nível de treino por muito tempo. Então evolua, principalmente a carga por faixa de repetições.